Olá, que bom ter você por aqui. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o mês de maio, o mês de combate ao abuso e exploração das nossas crianças e adolescentes. E principalmente uma data muito importante que é o 18 de maio. O mês de maio foi escolhido exatamente para ser um mês de combate ao abuso e exploração sexual das nossas crianças e adolescentes, porque 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória, Espírito Santo, teve uma brutalidade contra a Araceli. Uma menina de 8 anos foi morta e abusada sexualmente por adolescentes da classe média alta daquela cidade, o qual até hoje estão impunes. Mas, aí eu lhe pergunto, você consegue identificar uma criança que está sendo abusada ou está passando por alguma dificuldade dentro de casa, em que ela fica retraída e poucas pessoas conseguem identificar? Pois é, a primeira parte sobre essas informações é exatamente que uma criança ou um adolescente que está sendo abusado por outra pessoa, a maioria das vezes ela não quer ficar naquele ambiente. Vamos dar um exemplo. A mãe precisa trabalhar e acaba deixando o filho com o avô, com o tio ou até mesmo com o pastor, por exemplo. E aí, ao levar essa criança para ficar com uma dessas pessoas, vamos dar o próprio exemplo do avô, a criança não quer ficar de jeito nenhum. Esperneia, começa a gritar e chorar para ir junto com a mãe. E muitas vezes a mãe pensa, é só seu avô, ele não está fazendo nada. Ele vai cuidar de você e acaba deixando a criança ali para ir trabalhar, achando que a criança queria ir com ela até o trabalho. Mas não, essa criança está implorando socorro, pois ela não confia naquele ambiente. O segundo fato, que é de extrema importância, é exatamente as crianças que eram bem ativas dentro das escolas, tinham muitos amigos, conversavam com bastante gente e do nada elas começam a se ficar retraídas, ficar em cantos dentro da sala de aula, na hora dos intervalos acabarem se escondendo em um canto, muitas vezes esconder o próprio corpo. E esses sinais de ficar isolada num canto, sempre às vezes com cabeça baixa, sem querer conversar sobre essas situações, com toda certeza está passando por algum problema sério dentro de casa e muitas das vezes uma situação de abuso. Assim também como há pouco tempo atrás tínhamos os casos em que os adolescentes se cortavam, muitos cortavam um punho, exatamente porque tinham os desafios das baleias, né, e tal, mas também tem as pessoas que se cortam exatamente porque aquela pessoa que ela não gosta tocou naquela parte do corpo. E aí ela quer arrancar aquela pele, muitas vezes ela quer arrancar aquilo do corpo, exatamente porque ela se acha bonita, é que ela acha que está sendo abusada. E aí ela se marcando, se cortando, se ferindo, ela acha que vai ficar feia e o abusador vai parar de abusar dela. Por isso, peço muita atenção para você e principalmente para as nossas crianças sobre esses 3 temas. A partir de hoje,
comece a olhar um pouco diferente para essas pessoas. Acolha uma pessoa que está isolada num canto e muitas vezes não chegue já pressionando essa pessoa, mas conversando, às vezes fale algo da sua vida, comece a trazer essa pessoa para o seu lado e assim, quando você começa a falar de situações suas, da sua vivência, essa pessoa começa a se soltar para você também e às vezes acaba expondo uma situação de abuso. Em relação às nossas crianças, é muito importante nesse mês ou qualquer outro mês que o professor esteja verificando que tem alguma criança muito isolada e diferente dentro da sala de aula, peça para ela desenhar a sua família num papel. Ela fazendo esse desenho da família, com toda certeza vai aparecer algum desenho de um monstro no meio desse papel. E aí é identificado também a situação de abuso nas crianças. Assim como também nas crianças é de extrema importância ficar atento aos comportamentos. Por exemplo, uma criança que está passando a mão no corpo de outra criança, uma criança que está imitando sinais de sexo para outra criança e tantos outros sinais que envolvam sexualidade, provavelmente ela está aprendendo em casa. E aqui entra uma situação que ou a mãe está fazendo próximo dessa criança essas situações, ou algum amiguinho próximo está fazendo isso com ela. Então, vamos a partir de hoje ficar atento a todos esses sinais com as nossas crianças. Principalmente, peço que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece, pois essas informações são muito relevantes para a nossa população. Que Deus abençoe imensamente você e toda a sua família. Forte abraço. Tchau!